Olá, amados. Mais uma palavrinha hoje? Abra lá comigo em 1 Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler a partir do 3, ok? A palavra diz assim: Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Até aqui. Então veja, Elias, quem foi Elias, né? Elias foi um grande homem de Deus, um homem muito usado por Deus, tinha feito vários milagres, era o maior profeta de Israel daquela época. E ele era muito ativo, né? Na obra de Deus, uma pessoa muito corajosa, né? A gente vai falar mais sobre Elias em outros dias, né? Mas assim, ele tinha feito muitos milagres em nome de Deus. E um pouco antes disso aqui acontecer, ele enfrentou 850 profetas de idolatrias, né? Eles tiveram como se fosse um debate ali, né? Onde Deus se manifestaria? Naqueles deuses idólatras, né? Ou o Deus criador de todas as coisas. E ele foi corajoso, enfrentou os 800, ele contra 850, né? E dentre muitas outras coisas que ele fez ali. Só que num determinado momento, uma mulher, Jezabel, que era a rainha de Israel na época, ameaçou a vida de Elias, porque ela teve um desentendimento em relação a uns profetas, né, que ela ajudava, que ela tinha ali como, que comiam a mesa dela, como diz a palavra, né, e por causa desse desentendimento, Jezabel, que era uma mulher terrível, uma mulher que não tinha sentimentos, né, era uma mulher bem complicada, né, como rainha ali de Israel. Ela não adorava Deus, ela não gostava do Deus criador de todas as coisas, né, e ela ameaçou Elias de morte. E aqui a gente começa lendo, né, que ele, temendo pela sua vida, saiu, fugiu dali. Acontece que a sequência da situação mostrou que Elias desenvolveu sintomas graves de depressão. Aí você pode me perguntar assim, será que um servo de Deus, um cristão, uma pessoa que é de Deus, pode ter depressão? Eu digo para você, pode, claro que sim, porque nós estamos vivendo neste mundo, nós temos um corpo igual de todo mundo, nós temos neurotransmissores cerebrais iguais aos de todo mundo, e temos problemas como os outros têm. Na Bíblia, se você for ver, várias pessoas desenvolveram depressão. Moisés teve depressão, Davi teve depressão, Jeremias teve depressão, Elias teve depressão, então assim, e muitos outros, né? Teve uma vez até que eu já preguei sobre as pessoas que tiveram depressão na Bíblia. Muitas pessoas tiveram sintomas de depressão. Eu, como médica, sei identificar, né, os sintomas, os discursos, né, de uma pessoa com depressão. E por que nós podemos ter? Porque nós estamos sujeitos às mesmas condições que outras pessoas. A diferença é que nós temos Deus, que nos orienta, nos dá sabedoria, e através da nossa fé nele, nós conseguimos vencer essa depressão. Então nós não vamos ficar prostrados, nós podemos cair sim com sintomas depressivos, mas não vamos continuar prostrados. Porque Deus está conosco, nos ajuda a levantar, nos toma pela nossa mão e nos leva adiante. Então, você pode estar se perguntando assim, por que eu estou com sintomas de depressão?
Por que eu estou assim, me sentindo tão mal? Por que eu tenho tido certos pensamentos, né? Isso não vem de Deus. Será que Deus me abandonou? Será que Deus está longe? Será que Deus não está vendo a minha situação? Né? Então eu quero falar algumas características do que aconteceu aqui com Elias, porque se você estiver com sintomas parecidos, você sabe que você identificando o problema, você consegue vencê-lo melhor, né? Quando a gente faz uma negação e a gente finge que nada está acontecendo, aí a gente não consegue vencer as coisas, né? Mas a gente tem que identificar. E hoje Deus está te perguntando em que situação emocional você está. Porque se você estiver com sintomas depressivos, Deus vai te ajudar a sair daí dessa caverna. Então aqui a primeira coisa que aconteceu no versículo 4, né? Depois que ele recebeu essa ameaça de morte, ele fugiu. No versículo 4 diz assim, lá no finalzinho, ele disse, basta. Né? O que significa essa palavra? Basta. Eu já fiz muita coisa, eu cheguei até aqui, eu fiz o meu melhor, basta. Basta, nas nossas palavras, significa não aguento mais. Quantas vezes você falou não aguento mais para uma determinada situação? Hoje mesmo, ainda você pode ter falado isso. Deus, eu não aguento mais essa situação. Sabe aquela sensação de que você não tem mais energia para vencer determinada ocorrência? Sabe aquela sensação de que você vai morrer internamente? É uma sensação que parece que você vai implodir, que nem um prédio, né? Assim, não aguento mais. Basta. Basta. Nós temos limites. Os seres humanos têm limites emocionais, limites físicos, e nós temos que respeitar esses limites, porque se nós não respeitarmos esses limites, nós vamos ficar doentes. E ele disse, né, a primeira fala dele é basta. Ou seja, você que está falando basta, não aguento mais a minha vida. Identifique-se nessa situação. Depois ele fala assim, ó, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Olha o que ele pediu. Ele pediu a morte para Deus. Toma a minha alma. Eu não aguento mais. E isso na nossa fala, às vezes, do dia a dia, pode significar assim, seria melhor que eu morresse. Eu acho que eu já vivi tanta coisa, assim, que me trouxe tanto sofrimento que eu não aguento mais, acho que seria melhor morrer. Quantas vezes ideias de morte passam pela nossa vida, né? Quantas vezes até pessoas ficam imaginando formas de morrer? Quantas pessoas intentam contra a própria vida, né? Imaginam uma situação para provocar o próprio, né, o suicídio. Então, assim, tudo isso é sintoma de depressão. Às vezes a gente não está num grau tão elevado de provocar um suicídio, mas você fica pensando, se eu morresse, acho que eu ia descansar. Depois que eu morrer, acho que vai ser tão melhor, que não vou mais chorar, não vou ter mais problemas, né? Então, assim, isso muitas vezes passa pela nossa mente, dependendo da situação, do problema que você tem atravessado, né? Depois, ele fala assim, lá no finalzinho, não sou melhor do que meus pais. O que ele queria dizer aí, né? Traduzindo para a nossa vida? Uma baixa autoestima, uma sensação de não ter propósito, né? Eu não sou melhor que ninguém. Sabe, eu tentei fazer acontecer, eu tentei melhorar o mundo, eu tentei dar o meu melhor, mas não adiantou nada. Né? Então é aquela sensação de impotência e de baixa autoestima que ocorre devido a uma situação que você não consegue ter um desfecho positivo, como você imaginava. E isso intensificado, né, pode levar você até a perder o propósito da vida. Né? Por que uma pessoa se mata? Porque ela perdeu o propósito da vida. Né? Só que antes de chegar nesse ponto, ela viveu durante muito tempo sintomas e conflitos e pensamentos interiores que, se tivessem sido tratados naquele momento, não teria levado a um final trágico daquela forma. Né? Vocês podem estar vendo um monte de seres voando aqui. É que eu tenho uma plantinha, uma primavera, e tem muita abelha hoje aqui querendo, né, usar as florzinhas. Então, se você vê várias abelhas voando aqui, não se incomode, fixe na palavra de Deus, bem querido. Então aqui, quando ele fala não sou melhor do que os meus pais, significa que ele não estava mais nem valorizando aquilo que ele fez na vida dele, né? Porque perdeu o sentido. Muitas vezes as dificuldades, as situações que nós passamos, né,
familiar, financeira, de conquistas, né, que não foram realizadas, de falências, de decepções com pessoas ou com situações, né? Muitas vezes isso nos faz perder um pouco o propósito e achar assim que não valeu de nada aquilo que a gente fez. E a nossa autoestima cai demais. Isso é mais um dos sintomas de depressão. Depois, no versículo 5, fala assim, ó, deitou-se e dormiu. E diz que ele dormiu ali, durante muito tempo debaixo de uma árvore. E ele era uma pessoa que não desistia facilmente das coisas. Não mesmo. Nós vamos falar um outro dia sobre até a questão de quando ele profetizou de que iria chover, né? Que ele foi uma pessoa muito persistente, muito resiliente ali, porque havia uma grande seca, né? Ali naquele lugar. E ele foi determinado. Então, assim, ele era uma pessoa determinada. Ele não era uma pessoa que desistia fácil das coisas. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa até se destacava pela sua característica de ir à frente, de conquistar as coisas, né? Mas ali ele se deitou e dormiu. Sabe por quê? Um dos sintomas até da depressão chama-se hipersonia, que é assim, a pessoa dorme demais. Ou ela perde o sono, né? É um distúrbio do sono que dá. Ou ela perde o sono e tem insônia, ou ela tem hipersonia, que é assim, dormir demais, não quer saber. Então, essas pessoas que têm esse sintoma, significa que já desistiram, elas querem dormir, elas querem negar aquela realidade, né? E quantas vezes você não desiste de enfrentar a tua realidade, você fala, acho que é melhor eu ir dormir. Às vezes não dormir só fisicamente, mas dormir assim, sabe quando você fica apático? Você fala, tô dormindo por aquela situação, não quero nem saber, você nem se interessa mais, você nem vai mais atrás, né? Então, isso também é um sintoma de depressão. Eu sei que muitas pessoas têm se identificado com esses sintomas que eu estou falando aqui, e não é para você se desesperar, é apenas para você identificar que você está com problemas emocionais e que o Senhor vai nos ajudar a sair dessa situação, né? Depois, diz aqui que ele ficou dormindo, não tinha comido nada. Um outro sintoma de depressão é a perda do apetite. Muitas pessoas têm distúrbios alimentares, né? Como eu falei, assim como o sono pode dar insônia ou hipersonia, a depressão também pode dar distúrbios alimentares, ou a pessoa perde totalmente a fome, ou ela come demais compulsivamente. Então, tem pessoas que com depressão engordam muito. Tanto que eu, como endocrinologista, quando eu trato de pessoas com obesidade, muitas delas eu não trato com inibidor de apetite. Eu trato com antidepressivo, que a gente identifica que tem um componente ali de depressão ou de ansiedade importante, que se isso for tratado, tira a causa, né, daquela obesidade. As pessoas emagrecem, que é uma maravilha, né? Então você veja como isso interfere em vários sistemas do organismo, né? E aqui, no caso, ele perdeu a fome. Dormiu, não quis comer, tanto que veio um anjo, Deus enviou ali um anjo, né? Talvez na forma de uma pessoa, não sei como aconteceu, e colocou ali para ele alimento, colocou uma botija de água. Ele comeu, né? Em vez dele se animar, diz aqui que ele dormiu de novo. Então, quer dizer, era uma situação bem complicada. Aí o anjo veio a segunda vez e deu de novo comida para ele. Aí ele se levantou e disse que a força daquela comida deu para ele andar 40 dias ali no deserto, atravessando talvez ali a região onde ele iria. Então, Deus, no meio da tua dificuldade, no meio desse sono, né, no meio dessa desistência da vida, no meio de todos esses sintomas depressivos que parece que a sua energia acabou, que você não tem mais vontade de chegar em lugar nenhum, está vivendo conforme as coisas acontecem, né? Nesse momento, Deus está com você ali. Ele está te alimentando, Ele está te ajudando, te dando água. Não vai deixar você morrer nessa situação. Ele vai te dando força, ainda que você desista várias vezes, Ele vai insistir, como o anjo fez aqui com Elias. Ele vai insistir, vai te levar até onde você precisa chegar. Só que Elias, em vez de ir para onde ele precisava, o que ele fez aqui? No versículo 9, diz que ele entrou numa caverna. E o que a caverna representa na nossa vida? A caverna é um local de isolamento. Sabe quando você não quer mais? Tem mais vontade de conversar com as pessoas, você quer ficar sozinho, você quer ficar ali com seus pensamentos, né? Quanto menos você conversar, quanto menos você tiver contato com pessoas, melhor. Quantas pessoas deixam de sair, de passear, de ir visitar os parentes em momentos de depressão? A pessoa fica isolada, fica ali no quarto, fica deitada, no escuro, né? A caverna é um local escuro, é um local frio, né? Então, quanto menos estímulo tiver,
Para quem está com depressão, melhor. Então a pessoa geralmente quer ficar deitada num quarto escuro, né? Fechado ali com um cobertor e deixa a vida passar, né? E ele ficou ali, ele é um local de desistência, sabe? Quando ele abriu mão da vida dele. Vou viver aqui na caverna. Ele era tão famoso como profeta, ele largou tudo, largou o ministério dele, largou a profissão dele, largou tudo para ficar ali isolado. Quantas vezes as pessoas, você que está me ouvindo, de repente você tem um potencial, Deus te deu um dom, um potencial, você fazia algo, de repente você parou, você está fora do ar. Parece assim que você está vivendo apaticamente. Parece que a vida está passando e você está assistindo como espectador, em vez de ser o protagonista, em vez de ser um personagem nessa história. Em vez de tomar suas próprias decisões, você deixa que as situações vão acontecendo. Foi o que aconteceu aqui com Elias. Um homem tão corajoso, um homem com um potencial tão grande, né? Tão usado por Deus, e estava ali na caverna, parado, deixando a vida passar. O que é que você tem deixado passar? O que é que você desistiu já? O que é que você acha que não tem mais saída para a tua vida, que você já desistiu, que já deu muito trabalho? Chega, basta. Não suporto mais, né? Que você reflita nisso que aconteceu na sua vida, né? E depois que acontece isso, que ele estava lá na caverna, ficou ali algum tempo, aconteceu algo para mudar essa situação. Então, até aqui nós vimos sintomas e situações de depressão que nós também vivemos na nossa vida hoje em dia. Não só Elias passou, ele foi um exemplo do que nós também passamos na nossa vida. Só que agora eu vou dar exemplos de como nós sairmos dessa situação. Como que Deus fez para tirar Elias da caverna? Como é que Deus vai fazer para tirar você do local onde você está? Então eu coloquei aqui duas situações, né? Então no versículo 11, primeira coisa que Deus falou para ele. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Aí ele vai falando outras coisas. Primeira coisa que ele fala, sair, né? Sai daí, sai da caverna, Elias. Sai da onde você está, porque aí não é o teu lugar. Você que está me ouvindo, sai dessa posição que você está, porque aí não é o teu lugar. Deus está falando para você através dessa palavra, sai, meu querido. Sair da caverna. Só que sair da caverna não é Deus que vai fazer. São as suas pernas. Deus chama de fora da caverna. Saia para fora, Elias. Só que quem vai dar os passinhos para sair é você, sou eu. Nós temos que tentar sair da caverna, né? Depois que nós sairmos, aí Deus vai dar as estratégias. Mas primeiro nós temos que sair. Nós temos que querer sair. Nós temos que desejar sair. Eu sei que a pessoa com depressão, ela não quer mais saber de nada. Ela não quer mais sair daquela caverna. Mas você está ouvindo hoje uma palavra que Deus está te chamando. Você sozinho não sairia do local onde você está. Mas Deus está te chamando, venha para cá, saia. Deus mandou eu falar essa palavra hoje para te pedir para sair dessa caverna. E quando Deus fala com ele, tem mais um sintoma de depressão que ele mostra aqui no versículo 10, que é a revolta. Ele fala, até agora eu tenho sido zeloso, tenho feito tudo na tua casa, tenho falado para as pessoas do teu nome, e é com isso que eles me pagam? Então aqui mostra uma certa revolta dele em relação àquela situação toda que estava acontecendo. E às vezes você está até revoltado. Tem gente que está até de mal com Deus. Tem gente que não quer nem ouvir falar de Deus. Se Deus existe, como é que ele permitiu que isso acontecesse na minha vida? Né? Como que Deus não está vendo o que eu estou passando? Lógico que ele está. Ele está ali levando a comida para você, a água, tentando ajudar você a passar. Mas tem coisa que não é Deus que faz na nossa vida. Tem coisa que é a gente que faz. Tem a nossa parte, tem a parte de Deus. Se a gente não fizer a nossa, Deus não vai conseguir fazer a dele. Concorda? Então, assim, você tem que identificar o que é a sua parte. E a primeira coisa que Deus te fala hoje, para você sair de onde você está. Ah, mas eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou arrumar ânimo, como é que eu vou arrumar força. Não sei também. Você vai sair, você vai se levantar, você vai falar, Senhor, me dá força, porque a partir dessa palavra, eu quero sair da situação que eu estou e quero ir para um outro ponto que o Senhor tem para mim. E depois,
quando ele, no versículo 15, uma outra coisa que Deus fala para ele. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Que ali ele ia fazer umas outras coisas, ungir, né, alguns reis, profetas. Então, assim, primeira coisa que Deus fala, sai da caverna. Segunda, volta para o teu caminho. Qual é o teu caminho? É aquilo que Deus tem preparado para você que vai te levar à felicidade. Vai te levar à realização interior. Aí você pensa assim, mas não é possível na situação que eu estou. Para Deus, tudo é possível. Ele pode mudar uma situação de uma hora para outra. Ele pode movimentar o universo, pode atuar na mente das pessoas para que elas comecem a pensar diferente, sabe? Ele pode abrir portas para você onde você nem imagina. Ele pode dar um livramento financeiro que vem de uma situação que você fala, nossa, eu nunca imaginei que Deus fosse fazer dessa forma. Eu já vivi tantas vezes situações assim, que parecia que não tinha mais saída. Quantos finais de túnel eu já vivi na minha vida e quantas vezes eu achei uma saída porque Deus me mostrou, né? E estou aqui. Então até aqui o Senhor tem me ajudado, sei que vai me ajudar daqui para frente. Na sua vida é a mesma coisa. Mas o meu casamento faliu. Deus vai te dar uma saída. Mas eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais o que fazer. Deus vai te dar uma saída. Não sou eu que vou falar o que você vai fazer. Deus vai te mostrar. Mas você precisa ter essas duas atitudes. Sair da caverna e começar a voltar para o teu caminho. Se você não estava mais indo à igreja, se você não estava mais lendo a Bíblia, se você tinha desistido de Deus, volte. Volte a ler a palavra. Volte a acreditar. Volte a ouvir cultos, vídeos. Volte a fazer orações. Volte a sonhar com coisas que Deus tem para a tua vida. Ele quer a tua felicidade. Volte a acreditar que você pode ser feliz sim no relacionamento, que você pode ser feliz sim na sua vida profissional, na sua vida financeira. Deus está aqui hoje para te animar, para dizer, não está perdido porque eu estou com você. Nós sozinhos não vamos conseguir sair da situação, mas faça a sua parte, porque você com Deus, você pode virar esse jogo de uma forma que depois você vai ser um testemunho e vai ajudar pessoas a vencerem assim como você venceu. Muitas vezes nós passamos situações para que a gente possa até ajudar outras pessoas depois. Eu já passei situações na minha vida bem complicadas, bem complicadas. Às vezes as pessoas pensam assim, parece que ela é tão feliz, né? Parece que sempre está tudo bem, olha que alegre. Sim, eu sou uma pessoa muito alegre, sou uma pessoa feliz. Mas não porque eu não tenho problemas, porque eu consigo vencer os problemas que Deus está comigo. Eu já tive situação de depressão, que eu tive uma anorexia importante, que eu cheguei a pesar 49 quilos. Que para mim, para minha altura, meu peso entre 68 e 70, imagina eu com 49 quilos, né? Mas foi uma depressão, assim, eu tava que nem Elias. Eu ficava dentro da caverna, só que a caverna era a minha cama, né? Eu ficava na cama, com cobertor ali, tudo apagado, sem barulho, sem nada. Mas não durou muito tempo. Por quê? Porque eu tinha Deus. Então, lá no fundo daquelas ideias confusas, daquela desistência, daquela revolta, daquela tristeza, tinha aquela vozinha do Espírito Santo me dizendo assim, sai daí, sai da caverna, Elias, sai da caverna, André, né? Que eu tenho uma nova situação para você. E eu saí, realmente a minha vida se transformou. Cá estou eu, feliz novamente, né? Então, assim, quando a gente pensa que é o fim, aí que é o começo para Deus, porque quando as nossas forças acabam, é que Ele começa a agir. Então, você vai ser feliz, Deus vai te ajudar, você vai sair dessa depressão, viu? Se você precisar de alguma ajuda psicológica, faça isso para se autoconhecer melhor. Procure um profissional para te ajudar a entender muitas vezes os motivos por que você está reagindo dessa forma. Se você precisa de uma medicação porque os seus neurotransmissores já estão muito alterados, tome a medicação. Né? Não tem problema. Tem gente que fala assim, eu não vou tomar medicação porque senão não quer dizer que Deus não me curou. Não, Deus cura através também da medicação. Ele pode curar de uma forma espontânea, ele pode curar através da medicação, ele pode curar através da terapia. Eu sei que você tem que fazer tudo o que estiver ao teu alcance para que você fique bem. Afinal, o maior interessado em ficar bem é você mesmo, né? Então você use as ferramentas que Deus proporcionou para que você melhore. Seja remédio, seja terapia, seja oração, seja meditação, seja reflexão sobre a tua vida, mas faça isso. Não desista da sua vida, porque enquanto você tiver fôlego de vida, Deus pode fazer milagres.
Amém, queridos? Então eu queria orar por você que está com esses sintomas depressivos, que acha que a sua vida já não tem mais sentido, que às vezes nem num grau tão importante, mas sabe quando você já está perdendo a vontade de fazer as coisas, perdendo o prazer naquilo que você gostava. Se você tem qualquer um desses sintomas, que você feche os seus olhos agora, onde você está, e eu vou fazer uma oração, porque o anjo do Senhor vai te visitar, assim como fez com Elias. E Deus te fala, sai desse lugar e volta para o teu caminho. O teu caminho é na minha presença, diz o Senhor. Volta para os caminhos do Senhor. Se você ainda não conhece Deus, não conhece Jesus, não andava com Deus, então volte àquilo que Deus sempre imaginou para a tua vida desde que você nasceu. Fique com Deus. Amém, queridos? Eu vou orar por você. Senhor, nesse momento eu quero te pedir por todos aqueles que estão me ouvindo, que o Senhor visite o coração deles, visite o espírito deles, visite os seus organismos físicos, que o Senhor retire, Pai, dessas vidas tudo aquilo que está causando depressão. Tire esses pensamentos ruins que o inimigo tem colocado, Senhor, na cabeça deles. Que o Senhor possa colocar ali os teus pensamentos, que o teu Espírito Santo tenha acesso, o teu Espírito Santo que é o Consolador, o teu Espírito Santo que pode transformar o nosso interior. Visita agora profundamente, Senhor. O Senhor sabe cada dificuldade de cada um que está ouvindo. O Senhor os conhece individualmente. E eu te peço nesse momento que o Senhor toque agora. Que o Senhor dê esse pequeno ânimo para que eles comecem a dar o primeiro passo, a voltar aos teus caminhos, a voltar àquela situação em que tudo vai se resolver, em que o Senhor tem a saída. Abre portas, Senhor, onde não há portas. Que eles comecem a enxergar com os olhos da fé, não os olhos naturais, que não enxergam saída, mas os olhos da fé, sabendo que o Senhor está com eles e que o Senhor vai trazer o teu livramento no tempo certo. Eu te peço, Pai, que o Senhor cubra eles todos com teu sangue, tome no teu colo, dê o teu abraço, Senhor, que eles sintam ali o teu afeto, Senhor, o teu amor pela vida deles. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Que no próximo vídeo você esteja cheio de energia para que a gente possa a cada dia subir um degrauzinho a mais ali na presença de Deus, para que nós nos tornemos pessoas realizadas e façamos tudo com excelência. Amém, queridos? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.